Olá, muito bem-vindo. Nós estamos diretamente do SIC, o Salão de Inovação do Couro e do Calçado, né? Até o início desse grande SIC, 31ª edição do SIC, aqui no Serra Park, em Gramado, era o Salão Internacional do Couro e do Calçado. Reposicionamento do mercado, buscando o melhor posicionamento dentro da região, dentro de feiras, de feiras regionais. Nós temos agora, em maio, o Salão de Inovação do Couro e do Calçado, segue SIC com a mudança. E lá em novembro, já lançada a próxima feira, nós temos 17 a 19, a 0 mais, não mais 0 grau, 0 mais. Para conversar com a gente sobre o que enxergaram aqui nos últimos dias, para falar de desenvolvimento econômico, sobre a nossa região, a CI presente aqui com a gente, né? É sempre bom estar com vocês, nem sempre consigo ter os dois juntos, é uma coisa, acho que inédita, inclusive. Presidente Robinson Klein, que bom te ter com a gente aqui. Obrigado, Rodrigo. Em Gramado, né? Em Gramado, é isso aí. Explorando aqui essas belezas de todo jeito, né? As belezas naturais, a moda aqui, o que tem de lançamentos e inovação também. Eu acho que essa é uma grande pegada que está cada vez mais participando dos modelos de negócio, né? Não tem como fugir disso. E a gente vê aqui realmente aquilo que é a tendência dos próximos momentos aí em termos de moda sendo exposto aqui e apresentado para o nosso público, e a gente vê os compradores motivados com isso, né? Querendo aí saber quais são as tendências para estar atualizado. Diretor executivo da nossa CI de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Voti. Mais recentemente, Voti. Mais recentemente, Voti. Não podemos esquecer de Voti. Fauston. Não podemos esquecer de nenhuma delas, né? Todas elas têm sua importância. Obrigado, sempre é um prazer estar com vocês. Ainda mais num momento tão bacana como este, né? Eu gosto de feiras, eu gosto de eventos que promovem o desenvolvimento, que promovem a inovação. Ainda mais aqui em Gramado. Gramado é um daqueles lugares que a gente, depois que se torna dirigente de entidade, vai com outros olhos, né? Sempre no intuito de pegar novas ideias e tentar expandir para disseminar cada vez mais o desenvolvimento, então é muito bacana. E com as pessoas, né? A gente estava numa conversa agora muito fluida, muito boa com o diretor da feira, né? Com o diretor da Mercator, o Fredão, o presidente Robinson, e o Robinson fez uma provocação muito boa para o Fredão. Qual é o futuro das feiras? De que forma está se inovando dentro disso? O que vai acontecer com as feiras no futuro próximo, Fausto? Pois olha, tu sabe que eu tenho uma breve experiência. Eu fui diretor jurídico da FENAC, em Novo Hamburgo, e acabei tendo um envolvimento muito direto com feiras, com eventos dos mais diversos. E naquele momento, isso nós estamos falando ali de 2017, 2018, naquele momento eu lembro que nós chegamos a fazer uma pesquisa de mercado. E o mercado de feiras estava com um crescimento muito lento, assim, para não dizer empatado. A FENAC ela vinha na contramão da lógica, ela vinha crescendo exponencialmente. Até na época me pegou de surpresa esse estudo, mas depois, até com a própria FENAC, com a pandemia, também se mudou muito o comportamento das pessoas, né? E eu vejo que depois da pandemia, essa necessidade das pessoas estarem mais juntas, promover negócio, promover desenvolvimento, eu acho que acabou mudando um pouco esse cenário. As feiras voltaram a ter o seu protagonismo, a cumprir com a sua essência, que é promover o network, promover o contato cliente, fornecedor-cliente. Então eu acho que as feiras hoje, elas deixaram de ser aquele espaço de exposição, no momento do café, da conversa, da promoção pessoal do negócio, mas hoje elas são uma ferramenta de inovação muito importante
e devem agregar cada vez mais workshops, negócios, experiências, né, cases de negócios. A FIMEC faz isso muito bem, né? A SIC também. A gente vê aqui que tem um rico espaço ali de promoção desses eventos, dessas palestras. A ACI faz isso rotineiramente, né? Promover esse networking. Não é feira, mas está no nosso DNA promover network, cursos presenciais. Então, é promover esse contato, mas entregar experiências diversas. Tá? Porque a feira é um momento que o mundo está enxergando para dentro daquele segmento. Né? Tu tem uma feira em Gramado, Novo Hamburgo, não importa, o mundo está olhando para aquela feira, o mundo está olhando para aquele segmento, e é o momento de trazer inovação. Quando o Fredão veio para cá, né, 20 anos atrás, Gramado não tinha essa pegada do turismo de negócios, né? Ele era muito um turismo de eventos, né? Um turismo voltado, claro, para as famílias, mas a invenção do turismo de negócios e a constituição desse pavilhão, tal como a gente conhece hoje, vem muito daquele momento, né? Tu provocou o Fredão em relação ao futuro das feiras. Em primeiro lugar, te satisfez a resposta dele? E que futuro tu enxerga para isso? Eu acho que ele tangenciou bem, né? Ele não te respondeu, né? Que futuro tu enxerga para isso numa contramão da tecnologia, né? Ou é com a tecnologia, mas também uma coisa que nunca sai de moda, que é as pessoas se conectando pessoalmente, né, Ronson? Tu falou das pessoas, né? Existe as pessoas tem uma dicotomia aí, porque assim as pessoas querem ver mudança, mas não querem mudar. Quer a mudança do outro. Eu acho que isso tem a ver com a questão da inovação. Por que é tão importante a gente bater na tecla de que tem que inovar? Porque ninguém quer ir numa feira para ver sempre a mesma coisa. Eu vou lá para ver novidades. Essa é a proposta da feira. Né, é o que a gente vê de fato, né? As pessoas que tem aqui, se todo ano eu vejo o mesmo produto, eu não volto. Tá? O modelo de feira também tem que mudar. Não é só o produto que está lá, mas a forma que eu venho, a forma que eu interajo, tem que ser mais confortável, tem que ser um ambiente melhor, tem que ter talvez, né, unir. A Gramado fez bem isso, né? Um pouco de lazer com um pouco de negócio, a atratividade que tem na região. Então, só que também sempre para Gramado, né? Tudo exige inovação. Então, esse modelo, e a provocação foi essa, eu tenho vivido muitos anos também com feiras de tecnologia, e as grandes feiras de tecnologias, elas desapareceram. Um pouco porque a tecnologia é muito rápida, né? E ela aparece online mais rapidamente do que o próprio evento. O pessoal parou de esperar aquele momento da exposição, né? Porque a informação já estava, não tinha mais a novidade lá. E isso desmotivou vocês. Então, quando eu consigo trabalhar as feiras atuais e criar inovações, mudar o formato, trazer algo a mais, né? Eu tenho conversado com a maioria dos expositores aqui, uma boa parte deles pelo menos, para entender essa visão, porque a gente, né, de alguma maneira, essa feira acabou perdendo um pouco do seu protagonismo, né? Porque houve uma divisão do setor e isso é ruim para o setor. O setor ele tem que se unir. A gente até fez alguns comentários que a gente, como empresário, a gente está o tempo todo brigando para o governo não atrapalhar, né? A gente não pode se atrapalhar. Então, estamos trabalhando para mudar um pouco esse cenário, para tentar como é que a gente aproxima de novo isso, como é que faz com que as coisas funcionem mais harmonicamente crescendo para o setor, né? Vários expositores reclamando que tem uma feira essa semana, outra semana que vem. Enfim, eu acho uma série de pontos aí que são importantes e quem manda, na verdade, quem tem que ter o benefício disso é o próprio expositor para atender bem o seu cliente. Então, eu acho que aí tem um espaço para inovação. E a CI tem um papel de protagonismo aí. Claro, a gente tem que defender o setor. A partir do momento todo, que a né? gente tem, sobretudo, mais do que, ou tanto quanto os expositores que estão aqui são associados à CI, mas o modo RS ele existe muito por conta do que a CI faz junto, né? Eu acho que esse papel que é o maior stand da feira, né? De dar oportunidade para aqueles que não têm, né, condições de estar num ambiente desse sozinho, mas que reconhece a importância, o valor e quanto de negócio que eles fazem aqui. E como é que pode... Eu escuto hoje de expositores que estão aqui, né, participando junto do modo RS, de que eles têm conseguido novos clientes, novos negócios, inclusive exportação, né, que eles não conseguiriam, não têm capacidade de comercial de fazer isso sozinhos.
Então a feira ela mostra a sua importância por isso. É uma forma de expandir o seu negócio como um todo. E a própria feira precisa se expandir, porque ela vai ser tão importante quanto mais clientes ela atrai para cá também. Eu venho para uma feira para vender, para encontrar compradores, ou pelo menos mostrar meu produto para uma potencial venda futura. E essa foi a provocação do Fredão, né? Eu tenho visto muitas feiras que desapareceram por falta de inovação. Qual é a próxima inovação aqui? Então, acho que a mensagem ficou. As 3 feiras que dominavam o mercado nos anos 70, 80, 90 e grande parte dos anos 2000 não existem mais. Não existem mais. Eu poderia dizer que... A feira que foi hegemônica em 2010 para cá está de pé, mas uma nova feira também se apresenta. Né? Sempre tem espaço para inovação. Eu vim agora, com o Fausto aqui lá de Novo Hamburgo, a gente veio conversando da minha viagem agora, que passei uns dias no Canadá, e disse quanta coisa diferente lá, como a cultura muda de um lugar para outro, seja em função do clima, seja em função da capacidade de investimento que tem lá e tal. Mas eu fui visitar lá uma plataforma de desenvolvimento econômico, de startups, né? Como a gente tem aqui nos nossos cidadãos. Lá eles chamam de plataforma porque justamente é um modelo completo, que acelera em todos os aspectos. Dinheiro, apoio governamental, serviços, banco financeiro. É tipo um Sapiens de Santa Catarina, assim? A gente fala às vezes aqui que a gente... Eu não conhecia lá e fiquei encantado. Não, lá é maravilhoso, mas lá é um parque tecnológico para alguém que já tem uma robustez, né? Lá tem empresas investindo 300 milhões de dólares, né? Quando a gente fala de startups é uma coisa, né? Precisa de alguma grana. E eu participei, eles me convidaram então com a visita lá para participar de uma rodada de pits, onde as startups apresentam seus projetos, e eu vou dizer assim, eu sou um sócio fundador da Venture, que é uma aceleradora que está há 11 anos no mercado, nós avaliamos 10 mil empresas, e eu vou dizer que eu vi 5 pits lá de startups que eu nunca tinha visto aqui. Ou seja, sempre tem espaço para inovar, sempre tem alguma coisa para mudar, mas a gente tem que vencer aquela dicotomia que eu falei no início, né? A gente quer mudança do outro, mas não quer mudar. Então a gente tem que aceitar essa mudança. Bom, eu sempre fiz assim, é por isso que deu certo? Talvez não. Uma hora vai parar de dar certo. Exatamente, né? O melhor fabricante de carroça hoje não é o melhor fabricante de automóvel, né? Então assim, não adianta melhorar sempre aquilo de sempre, eu tenho que mudar. Inclusive eu estive no museu lá e chamou a atenção assim, porque eu vi a primeira carruagem sem cavalo. Isso é datado lá de trás. Foi assim que eles começaram, se posicionaram. Né, assim, a primeira carruagem sem cavalo. O que é isso, né? É o carro, né? É o carro. Não, mas a visão na época era assim. Então, assim, as mudanças que tem que acontecer. Carro elétrico, motorizado. Então, tá. É assim que eles posicionaram lá, 100 e poucos anos atrás. Maravilha. Ô Robson, Fausto, o que tu ouviu dos associados aqui? Olha, o presidente vinha colocando, né? A gente vê um sentimento muito dúbio, né? No dia a dia os associados vão muito a ti, né? Sim. Que está lá no dia a dia, sim. Mas eu estou falando especificamente porque a gente conversou com o pessoal aqui na feira. A gente percebe assim um sentimento muito dúbio, né? A vontade de fazer acontecer a feira, mas a questão de ter uma outra feira muito próxima, 2 feiras com intervalo de uma semana. Isso envolve custo, envolve logística. É o mais tempo que o dono da empresa, nas menores, não está disponível lá, deixa de estar na empresa faturando, né? Para tá em feira, fazendo o seu network, enfim. Então, eu particularmente acho que é uma necessidade muito grande que o Rio Grande do Sul tenha a sua feira voltada para o setor coreiro calçadista. Nós somos os pioneiros do setor no Brasil. A nossa região foi a primeira região, o Vale dos Sinos, o Vale do Paranhana, foram as 2 primeiras regiões a exportar calçado para os Estados Unidos. Então nós não podemos deixar isso se perder. Então assim, que a gente conversou muito aqui, é um sentimento assim da necessidade de união do setor, de daqui a pouco ter 2 feiras, mas cada uma atendendo um espaço específico, com um maior intervalo de espaço, com um intervalo maior de tempo para poder se organizar melhor, ou daqui a pouco unificar, fazer uma feira. Mas uma coisa eu pude perceber, o modelo como está hoje, as 2 feiras muito próximas, dividindo o segmento ao meio, não está legal para ninguém.
Inclusive, eu posso te dizer que, como entidade de classe, nós somos cobrados por alguns associados para que nós tomemos alguma providência como entidade, junto a outras entidades, junto aos associados nossos e de outras entidades, para que esse cenário, para que essa postura, melhor dizendo, ela se modifique para o bem do segmento, né? Então mas claro, também a gente, falando da feira em si, dos negócios, com quem a gente conversa, assim, estão fazendo negócio, está tendo pedido, estão vendendo, está compensando estar aqui, está compensando ir para a feira da próxima semana. Eu acho que esse movimento que a gente notou, que isso a gente fala, cada ano a gente fala nas feiras, né, Rodrigão? Foi numa SIC que a gente falou e reparou isso a primeira vez, já há alguns anos, acho que estava ainda no governo Dilma, que a gente percebe uma despolitização do mercado, ou seja, o mercado está direcionando as suas ações, independente das políticas públicas que o governo federal, o governo estadual tem estabelecido. Então há uma independência do mercado, o mercado não está olhando para, vamos dizer assim, para esse receio de recesso, de não recesso, de despesa do governo e tal. Está todo mundo fazendo a sua parte. De quem está sentado lá, mano. Eu acho que ele persiste ainda. Eu vejo que há uma desvinculação do mercado das questões políticas. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a política ela traz alguns indicadores, mas se vai ter recesso, se não vai ter, isso quem vai ditar é o mercado. Por isso que a gente tem que manter essa posição otimista. Já que eu citei isso, até é bom dizer, a gente conversando com o nosso vice-presidente de economia, o André Monberger, ele é um estudioso de indicadores e é a área dele, então ele é muito tranquilo em nos dizer que não há por hora qualquer possibilidade de haver um recesso. Então há uma tendência que os negócios, que o mercado continue andando e progredindo. Eu acho que é esse um sentimento que a gente tem que ter e que a gente tem que fomentar, que o mercado continue fazendo negócio, que as feiras aumentem, que a comunicação aumente, a inovação aumente, as novas tecnologias sejam exploradas, se invista em novas tecnologias para que os negócios continuem em ascensão. A gente viu a Beta falando hoje de manhã, né? A Beta que recebeu o bastão do Fredão aí na direção do mercado, acerca dos números do mercado que vocês conhecem tão bem quanto, melhor do que nós, né? O Rio Grande do Sul é o maior estado exportador de calçado do Brasil. 30% da mão de obra do calçado, do que se fabrica de calçado, está aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós somos muito expressivos aqui. A inteligência do calçado, a tecnologia do calçado está aqui. Tudo, mas o Paraiana também, Costa da Serra também, esse grande cluster calçadista, né, lá da base do couro ou do sintético, até a logística, as maiores empresas estão aqui, né, e a gente exporta através da nossa FIMEC para o mundo essa inteligência e esse produto, né. Seria uma pena realmente a gente perder uma feira eu acho que local. A gente escutou agora na abertura, né? Tem os deputados comentando, né? Deputado Issur, deputado Joel Villam, falando sobre aqui, né? A frente parlamentar né, do setor aqui, que as conquistas que eles têm conseguido trazer para cá, de redução de impostos, ou seja, garantir a manutenção das empresas aqui e, quem sabe, voltar às empresas que estavam aqui. Então, nada mais do que importante que a gente fortalecer mais ainda o evento que estavam local. no Espírito Santo, que saíram daqui para lá por uma questão tributária. Que é determinante para o negócio, né? Óbvio, né? É competitividade, né? E gerando uma mão de obra lá que nunca esteve feita a fabricação do calçado, mas que hoje, em parte, já volta para cá. E está atenta ao que está acontecendo aqui para sentir de segurança jurídica voltar. Né, como líder empresarial, eu acho que a feira, além de conhecer tudo que é de novo, tudo que está sendo lançado aqui, ele é uma oportunidade única também de eu conversar com os líderes empresariais e ter uma opinião rápida, né, sobre qual é a solução, né? Como é que a gente faz para fortalecer uma feira local de moda, porque a gente tem toda a inteligência está aqui, mas à medida que a gente tem uma feira aqui, a gente dá oportunidade para muito mais profissionais conhecerem, entender o que está tendo. Sempre que a gente olha, né, a gente se inspira, né, Lavoisier, né, que nada se cria, tudo se transforma, né, de ter novas ideias, quando a gente faz uma feira em outra região, eu perco
essa disponibilidade de levar tantas pessoas para a feira, o que é possível aqui. Então, a gente tem que trabalhar realmente para ter, né, continuar tendo esses movimentos, todo o ciclo completo aqui, não só ter a inteligência, mas ter o negócio aqui na nossa região também. Eu acho que isso é uma coisa... Talvez adequado ao tamanho que seja possível, né? Como vai ser feito, como eu disse, a oportunidade que eu tenho de conversar com vários líderes empresariais, né, os diretores e presidentes de empresas que estão aqui, ela tem me ajudado a balizar e tentar, pelo menos tentar chegar num consenso de qual é a melhor solução, né, para a gente ter realmente aí, fortalecer esse trabalho todo aqui. Não tem um consenso formado ainda. São muitas entidades, né, Robson, que representam o setor. A Bicalçados, evidentemente, é a maior e ela representa muito, claro, as grandes empresas. Temos todos os sindicatos e cada cidade da nossa região tem o seu sindicato patronal muito forte também, representativo, alguns mais, outros menos, mas invariavelmente muito fortes. E a CI, que acaba sendo uma grande voz desse universo, por estar presente em 5 das cidades mais importantes, né? Talvez ali Sapiranga tenha um polo calçadista muito forte, claro, aqui o Paranhana hoje tem muito emprego na área do calçado, né? Mas a vanguarda que Dois Irmãos né? Que Novo Hamburgo já foi, mas que ainda tem muito emprego direto e indireto ali, né? E Campo Bom. E tem muita inteligência ainda, né? Eu acho que tá centralizado ali. E tudo isso tem o seu valor e esse ciclo ele não pode ser quebrado, ele tem que ser completo. E dentro dessa visão é muito claro, assim, a gente percebe, né, dos empresários comentando aqui, que a importância de estar concentrado aqui todo esse movimento. Como é que vai ser feito? É o trabalho em conjunto, todas as entidades, várias delas aqui, todas elas querem o bem do setor e desenvolver a economia local, porque afinal de contas a gente vive disso, né, e esse associativismo, esse trabalho em conjunto, essa inovação aberta, esse trabalho, né, em parceria que faz a coisa acontecer, porque é um cluster, não é nenhuma empresa, né? Não vou produzir sapatos sem um bom produto químico, nem sem bom solado, sem uma boa máquina, então, e nem sem uma boa feira também não vou fazer boas vendas. O nosso trabalho agora é conciliar todo esse modelo aí para fortalecer ainda mais, juntar. A gente viu hoje também aqui um selo, né, de desenvolvimento do produto gaúcho, então faz parte aí do nosso trabalho como entidade, aumentar essa sinergia. O Robson, ontem estava comigo a nossa secretária municipal de desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo, a Daya Monzon, que assim como tu é da área da inovação, né, da tecnologia, ela muito mais da academia, tu um empresário, e ela me chamou muita atenção e provocou os nossos telespectadores no sentido de que nós ainda somos a capital nacional do calçado. Quero te provocar nesse sentido na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários.
Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, junto com hoje o presidente da nossa CI, Robinson Klein. O pessoal atrás das câmeras fazendo bullying comigo. Dessa vez não era. Junto com a gente, o diretor executivo da nossa CI, Fausto Saraiva. Eu provocava o presidente, mas para ti também. Estava conosco ontem aqui na estação. O Preto Kaiser, cara que se criou dentro de uma caixa de sapato, né? Quando nasceu a CAT Calçados, ele estava nascendo também. E a CAT Calçados é essa referência no varejo calçadista, né? Ele conhece todo o segmento, os fabricantes, corria aqui nesses pavilhões gurizinho, né? Hoje é um cara de 37 anos. E a gente provocava eles em torno dos futuros, exatamente, do calçado, da nossa região. E ela reiterou algo que me chamou muita atenção. Ela é uma pessoa de inovação, com a diversificação econômica que a gente tem. Ela disse, não podemos esquecer, Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado. Novo Hamburgo tem esse título porque foi protagonista, né? Fez esse movimento, já foi uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Por seu protagonismo na exportação, especialmente, né? Entravam dólares a rodo aqui. Nossa. Eu diria que hoje ela continua com o título, mas ela precisa se esforçar para recuperar esse posto de verdade. Né? A verdade tem que ser dita. A gente... Isso não necessariamente é ruim, né? Eu acho que tudo tem um ciclo nessa vida. Né? A gente, a soberba às vezes, sou o melhor, e daqui a pouco paro de investir, paro de inovar e perco esse posto. Então, você precisa, eu acho que mudar e melhorar e trabalhar isso e construir, reconstruir essas sinergias aí. E não só mais de município, eu acho que a região se expandiu muito, o calçado sempre exigiu muita mão de obra, né? Obviamente uma cidade sozinha não consegue isso, a cidade vai se desenvolvendo, a mão de obra vai encarecendo e o calçado ele tem essa exigência também, né? De ter uma mão de obra mais competitiva. Mas sim, a inteligência do calçado, o know-how, o conhecimento, os componentes, as máquinas ainda estão, né? Então, talvez Novo Hamburgo seja a capital da inteligência do calçado. Mas aí eu vou para outro extremo, porque também quando a gente começa a conversar sobre assunto, Fausto, as pessoas dizem assim, não, Novo Hamburgo não tem mais nada do calçado. Abrindo mão, mais do que dessa história, de um presente. Porque muitas das empresas que estão lá hoje fazem negócio, ou evoluíram, ou existem, e ainda tem parte importante do seu faturamento, por mais que sejam de áreas diversas, né? Conectado da ao calçado, da química, do software, da tecnologia, né? Conectados ao calçado. Precisamos deixar de ser uma cidade produtora de calçado, sobretudo de inteligência. Eu acho que nós continuamos sustentando ainda como capital nacional do calçado. O que aconteceu é que o mercado mudou, o perfil das empresas mudou. Hoje não é só Novo Hamburgo, muitos municípios que a gente visita, que a gente vai, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora, tu não vai mais ver aquelas ruas com aquelas grandes empresas, aqueles prédios imensos. Hoje tudo é mais otimizado, o mercado ele é mais diversificado, a economia ela é mais diversificada, há uma pluralidade econômica. Então, obviamente, que a concentração de fábricas de calçado, de empresas voltadas ao setor coreiro calçadista, ela acaba na proporção diminuindo, mas não na essência. Então, e vou te trazer uma prova de que Novo Hamburgo é sim a capital nacional do calçado. Opa, gostei desse porque através do movimento líder do Sebrae, South Base, o The South Base, que nasceu como Pacto Calçadista e depois de uma campanha de branding muito bem realizada, com o apoio do Sebrae, da Fiergs e da própria CI, acabou se tornando The South Base para captar bem a atenção do mercado norte-americano, né? E é um movimento que surgiu hoje de empresários que estão doando seu tempo, e a ACI abraçou esse projeto. Hoje a ACI é a identidade do The South Base,
junto ao FDRA, que é o... várias vezes eu disse, mas eu não canso de repetir, que é a maior comunidade varejista de calçado norte-americano, representando aí um mercado de 2 bilhões de pares ano. Né? Nós já tivemos 75% desse mercado. Hoje temos aí em torno de 3, 4%. Então o trabalho desse grupo é reabrir esse mercado, consciente das dificuldades que se tem envolvendo aí os mercados da Ásia. Mas, veja, estar consciente com as dificuldades que o mercado da Ásia impõe, ou outros mercados menores estão surgindo, a gente sabe que a gente não deve competir com eles. Nós devemos criar uma identidade para o nosso produto. Fazer como a Itália fez quando o Brasil justamente causou o mesmo efeito na Itália que uma China, um Camboja hoje causa no Brasil. Mas é um movimento que nasceu do programa Líder do Sebrae, no Vale dos Sinos. Hoje ele envolve empresas do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana, concentra muitas empresas dessas duas regiões, muitos associados da CI, e a devolutiva da missão que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu dentro da CI. A CI hoje é associada do FDRA para abraçar esse movimento, e agora nós estamos encaminhando a renovação da nossa inscrição. Então nós vamos para mais uma temporada como associados do FDRA. Já estamos encaminhando a criação de um APL para buscar recursos junto ao governo estadual para poder aprimorar as ações, trazer ações mais efetivas. Já vamos iniciar agora as capacitações através do The South Base para as empresas. Enfim, são inúmeras ações que a gente vem adotando, e agora vamos ter ações cada vez mais concretas até esse movimento começar a permitir que os participantes comecem a fazer os seus pedidos para o mercado norte-americano. Nós temos um otimismo muito grande com esse movimento. As cabeças estão convergindo muito bem, os debates são muito ricos, mesmo nos momentos de divergência interna ali de conselho. Tu pega a parte do desenvolvedor com o vendedor, com o comercial. Então a gente consegue construir soluções riquíssimas. Então assim, está sendo um trabalho muito bacana. Eu estou muito feliz como diretor executivo da CI de poder fazer parte do conselho e de poder estar atuando, de estar fazendo a CI atuar com coprotagonismo nesse movimento. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai começar a colher frutos maravilhosos aí através do South Base. Eu acho fantástico que isso é inovação pura, né? Primeiro que quando a gente fez voltar isso lá... recuperar o mercado, né? Aquele pessoal que lanhou Mato Fechado lá 70 anos atrás, 60 e tantos anos atrás, fez isso, mas de uma forma não tão organizada como hoje se faz. E quando a gente enxerga como é feito hoje, pensar que tem um monte de gente da cadeia que não vai tirar um pedido de sapato, é fantástico, né? Os caras não vão vender sapato, porque eles vendem máquina, eles vendem couro, eles vendem outras coisas. Ele é um movimento Ele vai ganhar no bolo, com todo mundo junto, né? Por exemplo, o presidente do movimento do nosso conselho é o Marlos Schmidt da Máquinas Herbes. Não vai tirar um pedido de sapato. O André da Rocha, diretamente não. A Bramec também é parceira. Isso é fantástico. Né? E isso que é o legal, porque daí tu tem todos os segmentos ali do setor coreiro calçadista que fazem funcionar o setor, estão ali envolvidos, cada um dando a sua expertise para... Porque, claro, aumentando o número de venda para o mercado americano, a gente expandindo para novos mercados também, vai aumentar a produção, vai aumentar pedido. Né? E a sinergia que eles criam entre eles também. É uma espiral crescente. Quer comentar, Marcos? Eu ia comentar que a FDRA, que a gente está fazendo esse trabalho conjunto lá para aumentar as vendas, ela concentra 80% dos compradores de calçados norte-americanos. Praticamente todo o mercado que está ali. Sabemos quem compra, quem vende para eles hoje? É mercado asiático ainda. É Vietnã, China. 80% vende lá. Que loucura, né? O Brasil, que já teve 70 e tantos por cento, hoje está com 3% das vendas lá. Então, assim, por quê? Para onde a gente perdeu esse mercado, né? Para o Hamburgo, né, balançar como capital nacional de calçados, já que é a provocação do momento. É mão de obra competitiva, mais barata. Né? Mas eu acho que agora, com esse movimento que a gente teve agora,
pandemia, né, de entender que as cadeias têm que estar mais próximas, cadeias produtivas, com esses trampices que a gente viu agora, né, onde eu tenho um risco de ser taxado de repente lá e eu só tenho aquele fornecedor, o que eu vou fazer? Isso abriu uma visão de que é importante reforçar... E a nossa moeda mais fraca também é muito boa para eles. Muito né? boa para eles. Então, e a gente está ganhando bem também. Né? Reforçar esse movimento aqui de ingressar nesse mercado americano, que é ainda o maior mercado consumidor do planeta, né? E a gente voltar a ter um espaço maior lá. Por outro lado, a tecnologia avançou muito também, a gente está vendo hoje, com o avanço da inteligência artificial, os robôs fazerem praticamente tudo, coisas que eram insanas de pensar um pouco tempo atrás, né? Então, a indústria Lince Leopoldo já faz isso, né? Eu estou vendo que daqui a poucos anos... Campo Bom, na verdade. Daqui a poucos anos, a indústria calçadista totalmente automatizada, como é a indústria calçadista completamente automatizada, como é a indústria automobilística hoje. E isso tira o nosso problema de falta de mão de obra, porque as indústrias aqui dizem assim, bom, Estados Unidos, eu não consigo te fornecer mais porque não tenho como produzir, porque eu não tenho mão de obra. Esse é um gargalo real. Né? E normalmente os processos de automação eles são viabilizados nesse momento. Bom, eu não tenho mão de obra, não tenho alternativa. O que eu faço? Eu vou investir em automação. E a automação está disponível agora. Né? Os robôs atuais, antigamente eu precisava pegar um robô, chamar um engenheiro, programar, botar milhões de sensores, fazer um trabalho muito caro para ensinar o robô a fazer uma operação. Hoje eu boto um robô com uma câmera, filmando um sapateiro fazendo o processo, digo ao robô, agora repete, e ele repete. Então ficou muito fácil fazer esse processo, está cada vez mais fácil isso. E aí a gente recupera de novo essa capacidade produtiva, né? Trabalha 24 horas por 7, né? Enfim, reduz uma série de custos e volta a ser competitivo. E aí a gente tem logística, nós somos muito mais próximos dos Estados Unidos que China. E a inteligência continua aqui. Então quando eu provoquei que Novo Hamburgo talvez tenha perdido a capital, o maior produtor, mas a inteligência continua aqui. Tanto que foi a inteligência daqui que fez funcionar o mercado asiático, né, que competiu. Eu acho que isso vai voltar, tá? As variáveis todas estão apontando que nós temos potencial de voltar a fazer isso aqui. Tu tem percentual mais ou menos que representa na tua empresa, por exemplo, empresa de software, né? Diretor da nossa Cigan, quantidade de pessoas da nossa região que trabalham para o calçado? Na área de tecnologia? Que tu atende, que vivem diretamente o calçado. Eu tenho esse número com certeza mapeado lá, mas assim, vamos lá, indústria química, né, a maioria produz o adesivo, o tinta, né, para a indústria calçadista, indústria plástica, né, ou produz solado, ou produz cabedais, indústria química fornece por couro também, fornece, quer dizer, todas elas são conectadas. A gente, de fato, tem um grande percentual. Inclusive as empresas de tecnologia, né, como software, atende a indústria de máquina, a indústria de solado, a indústria de cabedal, a indústria de tecido sintético. Né? Toda essa cadeia aí que temos hoje está muito conectada e fornece para o mundo inteiro. Eu ia dizer isso. Temos empresas em Novo Hamburgo, sede em Novo Hamburgo, que trabalham, por exemplo, na área de curtume, com filial no México, exclusivamente para atender o setor... fornecendo, inclusive, para a China. Para a China, né? Então, a inteligência continua. A inteligência continua ali. A gente sabe sozinho. Né? Tive no City na semana passada, e foi muito bacana ver como está andando aquilo. Não posso terminar essa conversa, né? Com um homem que tem como maior legado dentro da CI não deixar de falar de inovação em qualquer momento que seja, mas sobretudo o nosso prato principal, o desafio sempre é de que forma a gente está inovando, o que a gente pode fazer e nos provocar a fazê-lo, né? Não sei se eu te comentei, mas hoje a Vale TV, desde fevereiro, é acompanhada pela INH num projeto de inovação. Eles estão nos direcionando numa jornada de inovação. Fico feliz que a cultura da inovação, a sementinha da inovação, ela está... E isso tem teu nome e sobrenome, está presente, né? Grande abraço para o Luciano Maurino, um craque, né? Cabeção, tem nos ajudado muito nesse sentido. E o City, reforçado com um novo momento, lançaram um projeto no último mês, né? A Vale TV presente lá.
quero saber quando é que a gente decola de verdade. Né? Estamos decolando de verdade, porque a gente passa lá e às vezes não vê todas as salas ocupadas, mas sabe que já estão falando em expansão, por outro lado. Fala-se de um novo movimento de agregar novos valores a isso, de mudança de governança, talvez. O que tu pode me dizer, tu que está respirando isso, vendo isso muito por dentro? Sabe que, aproveitar a tua deixa, né, de não deixar de falar de inovação, o propósito de gestão da ACI, quando assumiu a gestão, todos os presidentes, olha, tá? O time tem que estar alinhado com o nosso propósito de gestão, que é impulsionar a cultura da inovação. Que esse é o grande desafio. Né? Eu comentei há pouco que as pessoas querem ver mudança, mas não querem mudar. E assumir a cultura de inovação. Inovação é mudança, é isso. Né? Eu tenho que melhorar alguma coisa. Mais que mudança é mudar para melhor. Mudar para melhor para pior, né? Não é o que a gente quer. Quando a gente vê vários movimentos, várias empresas, televisão, uma escola, uma empresa, falar de inovação, isso é positivo. Porque assim, eu já estou entendendo que esse negócio é importante mesmo. Né? Porque a gente inova muito mais do que a gente percebe na prática. E o fato de ter um CIT na cidade faz com que se fale mais sobre inovação na cidade. Isso já é um ponto positivo. Ter um espaço, né? Se tiver uma empresa que tem interesse de inovar, sabe que tem um espaço lá com laboratório, com um ambiente que fervilha novas ideias, já é um espaço positivo. O CIT é novo, né? Ele veio no momento onde o espaço físico já não é o mais importante, porque né, hoje o home office já superou as startups. O startupeiro hoje ele começa dentro do quarto dele, ele cresce ali e é mais confortável, ele não tem dinheiro para transporte eventualmente, mas faz a coisa acontecer, mas ele sabe que tem um espaço de apoio lá. Eu estava comentando que lá no Canadá eu fui visitar uma plataforma, eles têm 1.060 empresas membros. Elas não estão lá dentro, mas elas são membros. Elas sabem que lá, quando elas precisarem de uma consultoria, quando elas precisarem de um apoio financeiro, quando elas precisarem, ela tem lá. O conceito diferente da incubação. É diferente, é diferente. A gente fala muito em incubar. Incubar é o cara que não... assim como o parque, é uma visão um pouco mais antiga, quando tinha que ter um espaço físico. Né? Não existia, esse conceito de trabalhar em casa não era tão bem aceito. Hoje é comum isso. Mas era válido porque o ser humano ele vive de interação. Ele precisa estar conversando, precisa estar encontrando pessoas com novas ideias, e a gente vê muito isso nesses parques, no sítio e tal. Eu estou lá com a minha empresa, que eu não estou conseguindo ter ideias novas, eu tenho outro empresa do lado que tem um projeto que pode me ajudar, eu faço conexões, eu me encontro com essas novas ideias e aí floresce. Eu sempre brinco, né, que inovação... Ninguém inova sozinho, eu já falei isso várias vezes no teu programa, né? E a gente tem que internalizar isso. Eu estou aqui pensando que consigo inovar. Não, tu não vai conseguir inovar. Nós temos que criar conflito, tu gosta disso, né? De provocar. Quando as nossas ideias se chocam e sai uma faísca, essa faísca é a inovação. E esses espaços permitem isso. Eu provoco encontros, então participar de um evento num ambiente desse de inovação é importante. Estar lá dentro é importante porque eu vou estar convivendo com pessoas que pensam em inovação e quando eu encontrar alguém, ela está disposta a trabalhar em conjunto. Que é a bandeira que eu te falei, que é Open Innovation, o futuro, né? É outra coisa que... Primeiro eu tenho que estabelecer a cultura de inovação, depois a gente parte para a cultura da Open Innovation, que é... Todo mundo preocupado em garantir o seu, né? Que é antítese do que a gente está vendo nas feiras aqui, né? Não estamos pensando em fazer Open Innovation, estamos fazendo Close Innovation, né? Cada um quer fazer a sua, né? Não funciona. Então o sítio, sim, ele é novo, né? A gente está falando aí, inauguração... Sim, menos de ano, né? Foi agosto. Foi final do ano passado, setembro, né? Então, setembro. A gente vê parques consolidados aí, como o Tech Park, o Fevale, né? Tecnocinos, Tecnopuc, URG, então assim, tem vários parques consolidados aqui. A gente está no movimento aqui, mas é importante ter isso no Novo Hamburgo, sim. Eu sou fundador, né? Estou lá junto, sim, fazendo parte do conselho, levando para fazer acontecer, levando ideias novas lá para dentro, né? Eu até comentei que faço hoje, né? Eu estou no conselho consultivo, porque eu quero levar as ideias, né? Fazer com que realmente vibre essa... Né? Eu fui viajar de turismo, fui lá visitar uma referência internacional para trazer ideias novas, entender como é que funciona aquele modelo lá, que é afinal de sucesso. Né? Nenhum dos parques que eu conheço aqui tem perto de mim empresas.
Lá tem 1.060 empresas conectadas. E essa conexão é uma ideia nova já. Né? A gente às vezes tem essa ideia assim, para estar no sítio tem que estar lá dentro. Não precisa estar lá dentro. Tirando a variável que lá tem um apoio governamental gigantesco, chove dinheiro, né, para fazer acontecer, a gente, né, talvez não chuva dinheiro aqui, mas a gente tem que buscar, e dinheiro para inovação sempre tem, eu acho que espaço para isso tem. Então o City, realmente falar do City, movimentar o City, fazer as coisas acontecerem lá, vai fazer com que se fale mais sobre inovação na cidade, isso fortalece a cultura, né, que é o nosso propósito também, e só isso já ajuda a acontecer. Maravilha! Gente, bom demais estar com vocês, sempre. Obrigado por estarem junto conosco aqui na nossa Vale TV direto do nosso SIC aí, Fausto Saraiva. Eu que agradeço o convite. E é sempre um prazer estar com vocês aí, com obrigado os espectadores. por ter nos abraçado lá, tu, Mauro, Milton, na última sexta-feira, dia 9, né? Foi lá abraçar o Gil, aniversariante do dia, né? Gil que escolheu fazer aniversário junto com a Vale TV. O nosso The Rock brasileiro. The Rock brasileiro. Eu até brinquei com ele lá, eu disse pra ele que a TV, ela sempre deixa o cara mais rechonchudinho um pouquinho, né? E aí, olhando ele no monitor ali, eu disse, cara, eu tô começando a achar que tu não é menor que o The Rock original. Vocês são do mesmo tamanho. Ele é que aumenta de tamanho na TV. A TV é que aumenta ele, né? Mas, cara, pra mim estar com vocês é estar entre amigos, né? Eu fico muito feliz de estar com vocês aí, sempre é um prazer. Ele fez uma provocação com os colorados no dia lá, viu? Sim, acontece. Ele estava vestido de Fausto, não de diretor executivo. Não, daí eu tava... Né? Do chapéu, lá como nosso amigo. É. Foi lá como nosso amigo, né? Muito bom. Presidente, obrigado pela tua presença, obrigado. Sempre bom encontrar vocês aqui, a Cota desde sempre, né? Nas feiras. A gente contava histórias lá agora há pouco. Posso dar uma informaçãozinha? O presidente falou muito bem aqui do sítio. Eu tive lá no sítio alguns dias atrás representando a CI numa formatura, vamos dizer assim, que o Liberato estava promovendo dos alunos que estavam saindo os projetos saindo da fase de pré-incubação para ir para a incubação. E o Lívio, que é diretor da prefeitura, que está encarregado lá do sítio. Diretor de inovação. Diretor de inovação, isso. Tinha me fugido a diretoria. Ele me deu a notícia boa, em termos de espaço físico, o sítio já está pequeno. Ele falou exatamente Inclusive, uma daquelas salas enormes, eles já estão subdividindo para ter mais espaço, para abranger mais empresas. Isso mostra que, além desse ecossistema de ideias aí maravilhoso que o sítio tem que ser, esse espaço está sendo ocupado. Eu fiquei muito feliz, porque a gente também tem uma participação pessoal ali. É que a gente, quando a gente é de outro tempo, a gente olha para o negócio assim, tá, mas esse negócio está andando? Como é que é? E a gente não tem, como membro da imprensa, não tem o direito de não provocar e dizer o que está acontecendo lá verdadeiramente. Quantas nós andamos de verdade lá? Nós estamos que as coisas aconteçam. Todos nós queremos que as coisas aconteçam, né? Nós estamos aqui unidos por isso, né? Isso nos move, nos une. A gente só cresce junto. Né? A economia tem que girar para que todo mundo tenha oportunidade. Essa sinergia com o foco. Mas só para não deixar assim, eu não tive lá, eu estava viajando, mas eu tive meus parabéns virtuais. Claro, e vou deixar registrado aqui os parabéns presenciais agora. Sem piada de Grêmio Inter, presidente. E vou repetir isso lá, né? Sucesso sempre. Amém. Né? Continue fazendo esse belo trabalho que tu faz aí para promover nossa região. Esse time, né? Esse time, parabéns, né? Mas eu não fiz piada, eu só trouxe um fato. Repete ele então aqui, só no meu ouvido. Que a Vale TV agora fez 16 anos e quando ela tinha 1 ano, o Internacional ganhou o último título de expressão. Isso é informação. Informação. Não é flauta, não é nada. Informação. Olha só, veja bem, constatação aqui. Gente, tem gente que não está muito satisfeita, mas fazer o quê, né? Mas eu como gremista, e eu faço como gremista, nós não estamos... Eu também estou gremista aqui, eu estou satisfeito também, então tá estamos unânimes aqui. Estamos falando aqui de novo no espaço de inovação. O presidente viu aquela experiência aqui dessa tela? Não, ainda não. Estamos aqui no espaço do Mais Bavoso, no SIC, ao lado do Museu Nacional do Calçado, e agora eu vou levar o presidente ali para acompanhar as inovações que Mais Bavoso está trazendo para esse SIC. Continua com a programação da nossa Vale TV, direto aqui do SIC 31ª edição do Salão de Inovação do Couro e do Calçado, direto do Serra Parque em Gramado. Obrigado na técnica aqui, o Gil, o Bruno, apoiando a Simone também. Continue com a nossa programação.